Rádio Polos de Alegria. Prezados ouvintes da Rádio Polos da Alegria 93.1, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo Souza e estamos começando mais um programa Momento Entrevista. Momento Entrevista. O nosso programa de hoje será um programa especial em homenagem a São Francisco de Assis. O dia de São Francisco de Assis é celebrado hoje, no dia 4 de outubro. Para isso, nós vamos falar sobre a importância da Casa de Francisco Providence para a Ecologia Integral, que é uma unidade da Providence, localizada na zona norte de Belo Horizonte, que tem o objetivo de promover a consciência crítica em relação à preservação ambiental. Para falar sobre a importância do meio ambiente e sobre o funcionamento da Casa de Francisco, nós teremos aqui 4 convidados especiais. E para começar o Momento Entrevista de hoje, nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Polos da Alegria o Padre Júlio, que é o vigário episcopal do setor social do VEASPAM. Seja bem-vindo, Padre Júlio. O Padre Júlio vai anunciar aqui uma mensagem em homenagem a São Francisco de Assis. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando, por essa importante emissora. É uma alegria estar aqui compartilhando esse tempo com vocês e para falar desse assunto que nos é tão caro, importante e que eu gosto muito, a relação de São Francisco de Assis com o meio ambiente. Ele é um protagonista nesse sentido pela sua sensibilidade, a sua valorização de toda a obra da criação de Deus. E, inclusive, ele serve de inspiração para o nosso atual Papa, que usa o nome dele, Francisco, porque também se identifica com essa causa de Francisco. De modo especial, na sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco desenvolve uma reflexão importantíssima, atual, para a realidade que nós estamos vivendo hoje, de um mundo que não aprendeu a conviver bem com o meio ambiente. E nós aqui na Arquidiocese encontramos um espaço, um cantinho muito lindo, abençoado, que é a Casa de Francisco, onde nós temos assim uma exuberância de meio ambiente, uma das maiores áreas verdes da região metropolitana de Belo Horizonte. E esse espaço, então, foi batizado com esse nome, Casa de Francisco. Então, lembrando a importância daquilo que o Papa chama de ecologia integral, ou seja, esse cuidado com a nossa casa comum, que é o meio ambiente, mas não é só ecologia, é integral, porque também é cuidar das pessoas que vivem nessa casa, trabalhando essa relação profunda que existe entre toda a obra da criação. Dessa forma, nós estamos assim em profunda sintonia com a proposta de São Francisco de Assis e do Papa Francisco. Nos inspiramos neles. É isso aí, muito obrigado, Padre Júlio. E agora nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Polos da Alegria a Fernanda Flaviana, que é a diretora-geral da Providence e uma das pessoas responsáveis pela criação da Casa de Francisco. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Polos da Alegria e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que o nome Casa de Francisco? Sim, primeiro, agradecer mais uma vez o convite e a possibilidade de estar nessa rádio tão maravilhosa. Bom, Casa de Francisco, é um nome muito especial, Francisco, São Francisco de Assis, o Papa Francisco. Então, nosso querido Dom Valmor, presidente da Providence, ano passado, na época do Sínodo para a Amazônia, ele teve a oportunidade de fazer muitas reflexões, na Itália, juntamente com o Papa Francisco,
Imediatamente, né, ele quis fazer daquele espaço uma casa comum, onde a gente pudesse trabalhar a questão da ecologia integral. Então, ele faz esse convite, né? Ele traz esse nome e fala: o que vocês acham? Né? Casa de Francisco, um lugar comum para que as pessoas possam vir, que possa fazer uma integração com a cidade, que a gente possa trabalhar a ecologia integral. Então foi maravilhoso. Na mesma hora, tanto eu quanto o Padre Júlio, né, nos identificamos com o nome tão lindo, né, de São Francisco de Assis, que também representa o nosso querido Papa Francisco. Legal, lugar de morada, né? E qual é o objetivo, Fernanda, principal da Casa de Francisco? Olha, são vários, né? Mas eu gostaria de dar um destaque aqui principal, que é o lugar da gente levar também as crianças e os adolescentes. Né? Hoje em dia a gente precisa trabalhar muito a questão da água, do meio ambiente, do cuidado com os animais. Então ali é um lugar especial de integração também dessa criança, desse adolescente com esse espaço que é maravilhoso. E as crianças, elas têm a oportunidade de tocar a água, de perceber como a água brota, né, da terra, da Mãe Terra. Então ela pode tocar. Nós temos trilhas, né? Então a criança vai até a trilha, chegando lá ela vai ver que a água não é uma torneira que sai ali, não, há um processo, né, natural. E poder tocar, eu me lembro a minha emoção, a primeira vez que eu toquei a água na Casa de Francisco, que eu fui na nascente, são várias. Então a gente tem, né, essa alegria de ter um espaço rico, né, de diversidade ecológica e um lugar comum para todos. Então todo mundo, a casa é nossa. É só chegar. Ótimo, muito obrigado, Fernanda, pela colaboração, né, por nos apresentar esse nome tão especial, a Casa de Francisco. Você tem alguma mensagem? Gostaria de falar mais alguma coisa, Fernanda? Sim, eu acho que as pessoas precisam olhar com mais amor e carinho para a Mãe Natureza. Né? A Casa de Francisco é um lugar que promove essa experiência. Então, convido a todos que se interessarem, quando for possível, após a pandemia, né, estar nos visitando, conhecendo, fazendo essa experiência com o meio ambiente. Mas todas as pessoas podem fazer desde agora, né? A partir do momento que a gente respeita e cuida no dia a dia da natureza o tempo todo. Né? Então, acho que isso é muito importante, e dizer que vai ter muitas novidades. Então, aguardem, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vem muita novidade boa por aí em relação à Casa de Francisco. Maravilha! Muito obrigado, Fernanda, e até a próxima. Tá bom, eu que agradeço. Então agora nós vamos receber aqui a presença do Luiz Roberto, que é o coordenador da Casa de Francisco. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Luiz, como a gente acabou de ver aqui pelas imagens, né, e também pela fala da Fernanda, a gente viu a importância da riqueza ambiental da Casa de Francisco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da mata, da área verde que existe lá na unidade Casa de Francisco. Então, Gustavo, é importante destacar, a Casa de Francisco está localizada numa área de mata verde, não só a Casa de Francisco, mas outras regiões. Isso é importante para a preservação do ecossistema que ele tem. Tem um conceito na biologia que fala-se de floresta viva. Esse conceito ele diz respeito à interação que tem de animais de um lugar para o outro. Se a gente destrói parte dessa mata, alguns animais vão desaparecer, porque eles dependem de uma territorialização maior para sobreviver. Né? Então é importante a gente preservar esse corredor verde. Também é importante destacar que nós temos na Casa de Francisco vários tipos de vegetação. Então nós temos a Mata Atlântica, que é composta por determinados tipos de árvore e presença de determinados animais. E também nós temos o Cerrado. Ô Luiz, uma dúvida que os nossos espectadores podem, né, ter ficado: o que é corredor verde? E qual que é a extensão dessa mata da Casa de Francisco? Uma boa pergunta. Quando a gente fala corredor, a gente pode pegar até no conceito literário. Um corredor mesmo, uma via de acesso. Quando vocês chegam à Casa de Francisco, seja pelos dois lados que ela tem acesso, vocês vão ver mata dos dois lados da estrada. Né? E ao lado também tem um rio. Então é um corredor onde os animais fazem esse translado, onde eles sobrevivem. A Casa de Francisco ela tem uma extensão interessante. São 16 hectares de terra com mata preservada. No entanto, os animais não ficam somente na área da Casa de Francisco. Eles vão até a margem da BR, eles vão para outro lado que vai já sentido Santa Luzia, que também ainda tem mata preservada. Com isso, eles têm um corredor de acesso. A gente pode perceber que tem animais aí que ele andam num território dele, de marcação dele,
que dá 15 quilômetros. Né? Então, ele tem que ter esse espaço de conexão. E a Casa de Francisco ela está interligada com outras matas. Por isso, esse corredor de passagem. Legal, Luiz, muito bom. E quando você fala de área verde, né, desse corredor verde, inclui também a água, né? E você tinha falado aqui para mim mais cedo, um pouco antes, sobre a importância da preservação do uso da água, né? Quais as tecnologias que a Casa de Francisco utiliza para manter essa sustentabilidade, esse bom uso dessa riqueza, né, que é a água doce? É muito importante a gente tocar no assunto que meio ambiente, ecologia, não é uma coisa isolada. Então eu não posso tratar da árvore só cuidando da árvore, ou tratar da água só pensando na água. É um recurso que ainda é pouco discutido, as pessoas ainda acreditam que temos muita água no planeta. E na verdade a água em condições, água potável não é tanto. A água que chega em nossa casa, ela é dispensada tanto para a pia, para uso do banho e para uso também dos sanitários. Isso é um problema, porque essa água ela já tem um custo e um impacto na sua produção. E nós, da Casa de Francisco, utilizamos uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que é a fossa séptica, que é o tratamento através da biodigestão dos próprios dejeitos, num processo de fermentação, que essa água é processada e devolvida ao meio ambiente limpa. É uma tecnologia eficaz, de baixo custo e de impacto zero ao meio ambiente. Sabendo que o tratamento do esgoto hoje é um problema que atinge todas as cidades. Não obstante, o rio que passa perto da Casa de Francisco, ele está no processo de despoluição por causa do não tratamento adequado da destinação das águas das casas. Então isso impacta no lençol freático, que impacta no rio. A nossa intenção é recuperar esse rio também, porque ele traz vida. Os peixes, os animais que podem voltar a frequentar, porque o peixe também faz parte de uma cadeia alimentar. Então é todo um sistema. A tecnologia que hoje trata essa água, a gente também está tratando do rio, que a gente não é mais um ser que está poluindo. Legal. E consequentemente dos animais que vivem ali também, né? Quais tipos de animais que vivem ali na mata da Casa de Francisco? Olha, observar esses animais é uma arte, sabe? Animais, eles são territorialistas, então se você adentrou o espaço deles, você não encontra, mas você está sendo observado por eles, é uma característica interessante. Né? Agora, nós temos ali aves das mais variadas, nós temos animais curiosos, como os esquilos, e temos percebido também, né, a presença de felinos. Né? Nós temos marcas, né, próximo ao rio, de patas que a gente acredita que seja uma jaguatirica, uma onça de pequeno porte. Mas ela estar lá, ela está presente ali, significa que ela tem uma cadeia alimentar que preserva a existência dela. Luiz, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença aqui na Rádio Polos da Alegria, falando de um assunto tão importante, né, que é a preservação do meio ambiente, que a gente tem, principalmente nos tempos atuais, que a gente tem visto, né, uma grande devastação mesmo de queimadas no nosso território aqui brasileiro. Você gostaria de deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar a Rádio Polos por tocar num assunto que é tão vital, tão importante, e pensarmos que ecologia, meio ambiente, a gente não quer só o meio ambiente, a gente quer o ambiente inteiro, a gente quer cuidar de tudo. E cuidar de tudo hoje diz respeito ao tratamento adequado do lixo, a consciência individual que devemos ter, ao não jogar um papel de bala no chão, ao cuidar, ao denunciar ações clandestinas de fogo. Né? Então, todo esse cuidado reflete em nós mesmos, qualidade de vida, qualidade do meio ambiente, e vamos cuidar para a gente preservar a nossa casa comum. Então é isso aí. Muito obrigado, Luiz, e até a próxima. Então agora nós vamos receber aqui na Rádio Polos da Alegria o Cleiton Henriques, que é instrutor social da Casa de Francisco, que vai colaborar aqui com esse assunto tão importante que é a riqueza ambiental da Casa de Francisco. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado. Cleiton, eu gostaria de te fazer uma pergunta a partir do que o Luiz estava dizendo aqui sobre a riqueza ambiental mesmo e a preservação da água, né, das nascentes, dos rios lá da Casa de Francisco. A minha pergunta é exatamente essa. Como que são as nascentes lá na Casa de Francisco? Possui muitas nascentes? Essa é a minha curiosidade. Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. A Casa de Francisco ela está localizada numa região de maior potencial hídrico de Belo Horizonte. Existem diversas nascentes espalhadas pela mata, inclusive na Casa de Francisco, muitas delas subterrâneas, inclusive. A nascente não é nada mais do que uma torneira aberta. Uma torneira aberta e a água vem de uma grande caixa d'água, que é o solo.
Então, daí a importância das florestas e do solo para que a água possa infiltrar no solo, né? E sair nas nascentes e oxigenando os rios, né? E assim por diante. Interessante. E como é que as pessoas que visitam, né, a casa de Francisco, como que elas podem ter acesso a essas nascentes para ver, né, para ver de perto essa paisagem um pouco não convencional, né, a paisagem urbana que a gente tem aqui nas cidades, assim? Entre outras possibilidades, existem as trilhas na casa de Francisco. As trilhas, elas foram abertas em vários pontos da mata, para que as pessoas possam acessar diferentes experiências, a margem do rio, margem do córrego, ir até água nascente, ir a uma mata fechada, aberta, alguns lugares um pouco mais radicais, outros mais suaves, de acordo com o público que vai visitar, a gente faz essa leitura de qual trilha é mais adequada para o público. E essa trilha nada mais é do que uma tentativa de restabelecer essa conexão das pessoas com a natureza. As pessoas, né, e muitas vezes elas se comportam como se não fizessem parte da natureza, e quando elas chegam nessas trilhas, elas têm a oportunidade de observar, de escutar os sons, de sentir o clima, o ambiente, de fazer algo que elas não fazem no seu dia a dia, né? Legal. E eu fiquei sabendo que na casa de Francisco tem uma horta lá que é super bem preservada, bem cuidada e que não usa agrotóxico, é verdade? Sim, felizmente ela não usa agrotóxico. As pessoas estão acostumadas com as propagandas do agronegócio, que a agro é pop, mas o agro mata. Por outro lado, nós temos a agroecologia, que é a metodologia utilizada na horta de casa de Francisco, que ela tem como orientação não usar o agrotóxico. Então, além das pessoas conhecerem a diversidade de produtos, ali, né, muitos não sabem como nasce uma cenoura, outro hortaliça ou legume, elas têm a oportunidade de refletir sobre esses venenos agrícolas, né, sobre os transgênicos, sobre que tipo de alimento que é vendido no supermercado, que tipo de alimento que vai para o prato dela. Então, essa horta traz esse conjunto de elementos que fazem as pessoas saírem de lá com vontade de plantar. Cleiton, e quais hortaliças, o que a gente encontra ali de legumes, de verduras, o que a gente vê ali nessa horta? Bom, inclusive é uma orientação da própria agroecologia que haja uma diversidade de produtos. Então tem uma produção enorme uma variedade enorme de hortaliças, legumes, inclusive de flores e plantas medicinais. Olha, interessante. E como que faz para visitar, para conhecer tudo isso? Sim. Inclusive estamos ansiosos para passar esse período da pandemia. Em função dele, essas visitas ainda não começaram, mas em breve elas vão dar início. E a proposta é receber grupos de visitantes de diversas idades, e esses visitantes vão ter essa experiência de adentrar as trilhas, de conhecer a mata, de conhecer a horta, as tecnologias sociais, a história do local. E, inclusive, a Casa de Francisco é incluída também no programa Ecoescola, para que as escolas possam, né, no seu cardápio de possibilidades ecológicas, selecionar, se interessarem, né, em conhecer a Casa de Francisco. Legal, então fica aqui o convite, né, gente? Vamos conhecer a Casa de Francisco, que eu tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Cleiton, muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração aqui com esse assunto tão importante na Rádio Polos da Alegria. E gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa, tem algum recado para passar aqui para os nossos espectadores. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. E o que não é falado é esquecido. Então, a gente tem que, em cada oportunidade, em cada espaço, no trabalho, na família, sempre falar da importância e do manejo correto da água, das plantas, da natureza, entendendo que ela é primordial para a nossa vida. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E este foi o programa Momento Entrevista de hoje. Agradecemos aos convidados que contribuíram com suas falas tão importantes aqui e a todos vocês que nos assistem neste programa especial de São Francisco de Assis. Lembre-se, quem ama, preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida. E assim chegamos ao final de mais um programa da Rádio Polos de Alegria.